Olá, pessoal. Todos bem? Espero que todos estejam bem. Com muita alegria estamos aqui nesse canal, mais uma vez, para podermos divulgar um pouquinho sobre os conhecimentos iniciáticos, os conhecimentos dos antigos ou das antigas escolas, né, de iniciação, de sabedoria, esses conceitos que estão sendo bastante estudados nesse nosso período aqui de transição, e que bom que estamos juntos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando aqui que o canal, na Pegadas de Paulo de Tarso, ele tem duas vertentes, uma é de divulgar esses conhecimentos iniciáticos das escolas do passado. Nesse primeiro módulo, nesse ano, estamos falando sobre o Egito Antigo, a sabedoria do Egito Antigo, os ensinamentos desses grandes sábios, dessa iniciação, e que nós estamos agora discutindo um pouquinho nos nossos encontros. E também a vertente sobre o livro, o Clube do Livro Espírita, que também é disseminar os conhecimentos espíritas, espiritualistas, espirituais, para que assim possamos viver nesse mundo da matéria, mas temos força para podermos seguir adiante, tentar, às vezes, dentro desses conceitos, tanto iniciáticos dos antigos, como os espirituais dos livros modernos, tentarmos entender a situação pela qual estamos vivendo, vivenciando, passando, e assim ampliar ainda mais a nossa gama de conhecimento, com o objetivo primórdio é de sermos humanos, seres humanos melhores, sermos pessoas melhores e, consequentemente, mais felizes. Então, sejam todos bem-vindos. Vou aqui já compartilhar aqui a tela para a gente poder já falar sobre esse nosso terceiro encontro. Então, esse projeto aqui de escola continuada das escolas iniciáticas do passado, Antigo Egito, muito bom. Hoje falaremos sobre o tema da transmutação. Deixa eu colocar meu vidinho aqui em cima, muito bom. Transmutação. Transmutação, nós abordamos basicamente o capítulo 3, né, desse livro aí, O Kybalion, que é um livro bem interessante para a gente poder se aprofundar nos conhecimentos do Antigo Egito, dos conhecimentos de Hermes Trismegisto, dos conhecimentos herméticos. Transmutação. Então, Kybalion vem trazendo para nós que a transmutação, a mente, também como os metais e os elementos, podem ser transmutadas de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Então, logo nesse primeiro axioma aqui que traz o livro Kybalion, ele já vem citando alguns dos seus princípios, né, das suas leis, que é a polaridade, a vibração, e nessa citação ele vem trazer, no fechamento, né, desse axioma, falando sobre qual é a verdadeira arte, né, da transmutação hermética, que é a arte mental. Então, aqui eu já associo, logicamente, aos conceitos dessa transmutação, né? Aos conceitos da Idade Média, né? Que a gente já vai lembrar lá daqueles magos da Idade Média que fazia a teoria da alquimia. Então, aqui ele coloca assim que a verdadeira transmutação não é aquela alquimia que foi trazido para nós de geração em geração até os dias de hoje, né? A alquimia medieval, que tinha a finalidade de transformar os metais.
transformar os metais pobres em metais puros. Então, é transformar chumbo em ouro. Apesar que aqui na frase ele está falando que não somente, mas também os metais e os elementos podem ser transmutados. Mas na alquimia medieval veio sempre essa figura de linguagem, né? Ou esse simbolismo de transformar apenas o metal. Por quê? Porque sabemos que as perseguições religiosas nesse período eram muito intensas. Então, para poder se disfarçar, se camuflar nesse período, os alquimistas herméticos focavam mais na transmutação do metal e transformar o chumbo em ouro, a procura de chumbo em ouro. Então, para a igreja, naquele período, fazer uma transmutação, uma transmutação de mente, de sentimento, transmutar as pessoas, essa ideia era um pouco perigosa, né? Porque ia de encontro a alguns conceitos religiosos. Só que para a igreja transformar chumbo em ouro era ok, então não tinha problema nenhum. E é por isso que veio mais esse conceito que a gente vai observando quando fazemos as nossas pesquisas, que o hermetismo, né, a alquimia hermética na Idade Média, né, medieval, ele era bem fundamentada, pelo menos no seu discurso, para fora dessa transmutação dos metais, principalmente transformar os metais pobres em metais mais puros, mais ricos. E aqui, nesse primeiro axioma, ele já vai falando que a mente é a arte, é de modificar a mente através da mente, né? E essa transmutação ela pode ser de estado em estado, de grau em grau, vai mudando as condições da polaridade e da vibração. E isso a gente vai no nosso encontro nós discutimos muito sobre essa passagem de transmutação, de modificação para uma passagem lenta, né, de grau em grau, de estado em estado, sem dar muitos saltos assim muito grandes. Então, entendemos aqui também quando ele fala de polo em polo, de grau em grau, de vibração em vibração, é essa transmutação não muito brusca, uma transmutação mais contínua, sem interrupção, uma transmutação constante e contínua. Muito bem, vamos para o próximo. Na nossa observação, na nossa pesquisa, pensamos, será que há uma diferença entre transmutar e transformar? Entre transmutação e transformação? E aí, fomos buscar no dicionário, a transformação é o ato ou efeito de transformar, e transformar é tornar-se diferente do que era. Então, você vai modificando. E também, no mesmo dicionário, buscamos o significado da palavra transmutação, que é o ato ou efeito de transmutar. E transmutar é mudança de uma natureza, forma ou substância para outra. Até esse trecho aqui foi extraído do próprio livro O Caibalion. Então, transmutar é mudar de uma natureza para outra, de uma forma ou substância para outra. Se a gente pegar mais ou menos, né, transmutação, transformação, você vai tornar, né, diferente do que era, e aqui a mudança da natureza também é se transformar diferente do que era, basicamente assim, sem muita filosofia, nós vamos ver que é muito parecido. Se a gente for buscar mesmo lá na etimologia da palavra, vai ter algumas nuances diferentes, mas basicamente a gente pode pensar como transmutar e transformar quase a mesma coisa, muito parecida. A transmutação mental. Os hermetistas eram os antigos
eram os antigos. Me perdi aqui, perdão. Vamos voltar. Muito bem. Então, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o Trismegistus, os 3 vezes sábio, lembrando que significa sempre isso, 3 vezes grande, né? O que sabe tudo, 3 vezes, o fundador dessa escola de pensamento. Então, essas escolas de pensamento, né, que tinha a alquimia, a astrologia e a psicologia lá antiga, ele já vem sendo trabalhado por essas escolas antigas muitos anos ou milhares de anos antes de Jesus. E aí no livro cita que a astrologia nasceu a moderna astronomia. Da alquimia nasceu a moderna química e da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Então, temos aqui uma base de entendimento em que os grandes sábios da antiguidade já dominavam alguns desses conceitos que nós estamos nos deparando somente agora, muitos deles somente agora, principalmente na parte da psicologia, né? De sair e de ir um pouco mais para dentro da essência desse âmbito psicológico. E é muito bacana ver que em alguns templos egípcios está gravado lá na pedra, né, esse conhecimento, às vezes, das substâncias químicas que eles conheciam. E falar de astronomia, né, ou astrologia, para eles lá atrás de astronomia hoje, que é o estudo das galáxias, é muito tranquilo, a gente consegue evidenciar facilmente esse conhecimento dos egípcios, muito facilmente pela pirâmide, aqui, até que está atrás de mim, aqui, ó, no platô de Gizé, que essa é a grande pirâmide, e se nós formos comparar a grande pirâmide, né, lá no platô, que tem mais 2 pirâmides ao lado delas, então são um conjunto de 3 pirâmides, e uma delas é considerada grande porque é a maior, nós temos hoje condição de fazer umas comparações bem, bem precisa da exatidão com que os antigos egípcios conseguiam construir os seus monumentos. Então, conseguimos comparar as três pirâmides do platô de Gizé com as 3 Marias, nossa conhecida, que fica no nosso céu, que a gente vê muito, que faz parte da constelação de Órion. Então, nós vemos as 3 Marias aqui, e se nós sobrepormos, né, a configuração das 3 Marias em cima das 3 pirâmides, a gente vai ver que ela tem uma precisão muito grande. Se nós formos ver a localização, né, de cada face da pirâmide com o nosso sistema, né, norte, sul, leste, oeste, a gente vai ver que ele tem uma precisão assim milimétrica. E nós estamos falando de 5.000 anos atrás, eles já tinham esse conhecimento que a gente vê hoje, que a gente consegue saber por GPS, por bússolas modernas, e eles já conseguiam fazer esses alinhamentos, né, dos pontos cardeais, esses alinhamentos astronômicos, e a gente percebe isso claramente, não só nas pirâmides, mas nos templos, em todas as construções do Antigo Egito. É muito legal isso, nós aqui percebermos isso com muita clareza hoje. Esse conhecimento já era dominado lá atrás com muita tranquilidade. Muito bom. A transmutação mental. A verdade é que sobre a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua face de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia.
e da psicologia transcendente chamada psicologia mística. Então, toda vez que vem essa palavra para mim, transcendente, né, algo que transcende, algo que ultrapassa, que não tem uma barreira, ele transcende aquela barreira. Então, quando o livro, o Kybalion, esses 3 iniciados que nós não conhecemos, que trouxeram esses conceitos, ele nos relata justamente essa comparação de falar que os antigos eles viam a astrologia moderna hoje seria a sua astronomia transcendente, quer dizer, eles transcendiam os conhecimentos básicos da época, né? A química, eles também transcendiam a química e chamava isso de alquimia, igualmente com a psicologia mística. Muito interessante. Transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Toda vez que eu leio esse axioma, eu penso, significa a arte de transformar o estado, as formas e as condições mentais em outras. Nós que fizemos iniciação espiritual, que estamos ligados, muitas vezes, num tratamento ou numa assistência de energias espirituais. Quantas vezes nós não ouvimos lá, né? Às vezes, dentro desse meio, que a gente tinha que se modificar, que se transformar, que transformar as nossas condições mentais em outras, pensando assim, ó, esse pensamento às vezes não é meu, quando vem um pensamento na mente, né? Ó, esse pensamento não é meu, esse pensamento está muito batendo aqui dentro, mas esse pensamento não é meu. Então, toda vez que a gente ouvia isso e ouve isso, a gente vai pensar nesse estado da transmutação mental, que é essa arte da gente poder mudar o nosso estado, mudar as formas da mente, do que está sendo pensado, para tentar, assim, ter uma vida mais equilibrada e ter as decisões mais sendo nossas do que por interferências de outras energias que estão à nossa volta. A transmutação mental, assim podeis ver que é a arte da química mental, ou se quiserdes, uma forma da psicologia mística prática. A hora que eu vi e que eu li, né, a primeira vez, essa definição, né, que a transmutação é a arte da química mental, isso não teve como desconectar da minha mente quando eu penso nas doenças modernas da mente, nas doenças mentais modernas, que tem tudo a ver com essa química mental. Então, hoje nós sabemos que muitos dos transtornos, das fobias e outras doenças, né, que afetam a muitos daqueles que estão às nossas voltas, muitos de nós, né, é através dessa química mental, e já consigo associar também com os conceitos do espiritismo de mediunidade, né? Eu lembro num livro que André Luiz cita, né, esse momento, não foi só em um livro, foi em vários livros, que ele está numa sessão mediúnica, vamos assim chamar, e ele vê a cabeça, observa a cabeça do ângulo espiritual daquela pessoa física, em que as energias dentro da cabeça dela ia se modificando. E hoje, todos nós sabemos, é claro que hoje dá para saber, que temos aqui no terceiro olho, né, quando é citado o terceiro olho, aqui o chakra frontal, também tem uma glândula, e no meio da nossa cabeça tem outra glândula, que as duas também soltam químicas nos nossos cérebros, na nossa mente, né? Então, essa química mental, que as que soltam lá, que são os hormônios, e são vários esses nomes de hormônios, que não é aqui o nosso intuito, né, abordar isso, mas esses hormônios geram
as sensações, os prazeres, muitas vezes a não sensação e o não prazer. Então, quando eu leio aqui, ó, que a transmutação mental é a arte da química mental, eu fico pensando, será que eles conseguiam trabalhar na química, esses grandes sábios, né, da mente, que hoje nós sabemos que é muito importante para o nosso benefício, para o nosso equilíbrio, para a nossa vivência em sociedade e também pessoal, de uma maneira bem tranquila, bem harmoniosa. Então, a química mental, isso veio bem à minha mente, fazendo essa correlação com as doenças de ordem mental, dessas doenças modernas que nós todos conhecemos muito, né? E hoje em dia, tem um amigo que sempre fala isso, que trabalha num hospital, psiquiatra, que nunca foi tão consumido essas substâncias, né, essas drogas, esses remédios de ordem mental, nunca foi tão consumido pela sociedade como está sendo hoje consumido pela sociedade. Nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou sensação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Então, a gente vê aqui que, para poder ter o domínio, né, transmutar e dominar as grosseiras condições físicas, aquele alquimista ou aquele iniciado precisa ter um adiantamento, né, dessa alquimia mental, desse controle da mente, precisa ter um avanço, ser avançado. Os autores trazem no livro que ainda hoje existe grandes sábios que conseguem dominar esses elementos, mas eles não se aparecem e eles ficam ocultos, apenas como sábios, passando o seu conhecimento para aqueles discípulos escolhidos com muita sapiência, né? Porque imagine, dependendo desse conhecimento, desse domínio, né? Está falando aí, ó, que consegue dominar condições físicas, elementos da natureza. Imagine esse controle mental nas mãos de alguém que não tem uma moral ou um altruísmo elevado, o que ele poderia ser danoso para todas as pessoas. E hoje nós conseguimos entender claramente o porquê que os conceitos eles eram fechados, hermeticamente fechados, eles eram herméticos. Os discípulos eram escolhidos assim, bem escolhidos, tinham que passar por várias situações, várias provas para poder adentrar esses conhecimentos, porque o domínio desse conhecimento poderia trazer consequências muito sérias, né? E pode trazer muito sérias, e a gente vai ver já mais à frente alguns exemplos sobre isso. E o mais interessante é que ele fala também que não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais do outro. Hoje em dia, nós já fazemos, às vezes, nós já atuamos na mente do outro, nós já colocamos alguma coisa ali na mente do outro, e muitas vezes somos controlados também pela mente das outras pessoas quando colocam algo na nossa mente, e aí eles fazem a nossa mente também mudar de situação. Exemplo muito simples pode ser dado é quando alguém vem falar algo de uma outra pessoa, um exemplo para mim, tal pessoa ali não vai muito com a sua cara, não gosta muito de você, não está falando mal de você. E aí você, sem saber se isso é uma veracidade ou não, você começa já a observar, olha, parece que ela não vai me, hoje nem me cumprimentou, olha, está fazendo isso mesmo. Então, a gente vai sendo manipulado mentalmente por algumas sugestões
e vemos isso claramente dentro do Espiritismo, que são os conceitos de energias espirituais que nos cercam, tentando nos manipular, deixar com a gente aquela, né, aquela vontade de não sai da cama não, fica aí, ou não faz isso não vai lá não, você vai no templo religioso, ou a igreja católica, ou a igreja protestante, não importa onde, aí vem aquela voz e fala, não vai lá não, fica aí, ixi, hoje tem tal coisa na TV, hoje tem isso, hoje tem aquilo, você está cansado, descansa. Então, vem sempre aquela voz ali tentando fazer a nossa transmutação mental para que deixemos de fazer algo importante na nossa vida. E, por outro lado, também vem algumas inspirações, algumas transmutações de, faz isso sim, cuidado com aquilo, desvia o caminho lá. E quando a gente ouve, segue, às vezes a gente fala, ainda bem que eu ouvi, olha ali, ainda bem que eu fiz isso, veio na minha mente. E muitas vezes essas energias também que estão à nossa volta espirituais também para nos auxiliar. Agora, como sempre, nós fazemos um cruzamento, né, entre a transmutação que nós estamos vendo aqui mental, né, dos sábios do Hermes, né, dos sábios egípcios. Agora nós vamos fazer esse cruzamento com aquela linha que nós aprendemos na iniciação hebraica, cristã, espírita, e já fomos direto lá no Velho Testamento, né, dos Hebreus, lá no primeiro, né, no Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 4, no versículo de 1 a 5, ele vai fazer o seguinte, essa história trazida ali é Moisés já dialogando com Deus como todo. Hoje a gente sabe que não era o todo, né, falando com ele, mas sim um dos seus arquitetos ou dos seus mensageiros, dos seus anjos, o nome que a gente quiser dar, dos seus auxiliadores, conversando com Moisés, porque Moisés ele não estava seguro, né? Ele já tinha conversado ali com aquela faixa queimando, Deus já tinha falado para ele que ele já deveria voltar para o Egito, para ele poder libertar o povo que estava em escravidão. Aqui nós vamos fazer um parênteses novamente, que é muito importante para a gente poder ter ciência do que a gente está tentando estudar aqui, tentando fazer as correlações. Vamos lembrar que Moisés, ele foi deixado lá naquele cestinho de bambu, de vime, lá no rio, aí a princesa resgata o bebê, cria o bebê como filho, dentro do palácio real, do palácio do faraó. Então, Moisés ele tem um ensinamento de príncipe, escolas para príncipe, iniciação de príncipe, e aí depois ele sai, deixa tudo esse luxo e vai para o deserto, e a gente já sabe a história, e aí ele está agora, fechando parênteses, ali tendo orientação de Deus, do todo, ou dos missionários, do todo, não importa, ele está ali, e aí ele começa a falar, mas como que eles vou voltar para o Egito, como que eles vão acreditar em mim? E aí Deus, né, segundo a Bíblia hebraica, ali no Êxodo, fala, não, então assim, faz o seguinte, cata o seu cajado e põe na terra. Aí ele bota o cajado na terra e o cajado se transforma em cobra. Aí ele fala, pega o seu cajado, pega a sua cobra pelo rabo. Aí a cobra se transforma em cajado novamente. Então, aqui a gente já vê uma transmutação de elementos, né? O cajado virando cobra e depois a cobra virando cajado, e é isso que está descrito na Bíblia. Aqui o interessante dessa passagem é que lá na frente, depois, né, quando ele vai defrontar, vamos falar dessa forma, o faraó, Moisés faz justamente
dando esse sinal e coloca o cajado no chão e se transforma em pedra. E aí o relato bíblico diz assim, nas nossas discussões, nosso encontro, foi me lembrado isso, que ele diz assim, mas isso o meu sacerdote também faz. Aí o sacerdote cata o cajado deles e coloca no chão e também se transforma em cobra. Só que aí a cobra, que era do cajado de Moisés, vai e come a cobra dos sacerdotes e depois ele pega pelo rabo e transforma em cajado de novo. No mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, no versículo 6 e 7, também é um sinal de transmutação da mão sadia em mão em lepra. Moisés, né, é pedido para ele colocar a mão dentro da sua túnica, ele põe a mão, a hora que tira a mão está tudo leprosa, e a hora que ele volta a mão volta sadia. Então, aqui também é uma transmutação desses elementos que está descrito na Bíblia. Agora, legal, vamos para o cristão. Gente, eu peguei só 2 exemplos. Se a gente for, vai ter vários exemplos nesse sentido, vários exemplos lá no Velho Testamento, tá? Para não ter muito, não ficar muito grande aqui, apenas 2 exemplos que eu trouxe na minha pesquisa, mas todo mundo pode pesquisar, buscar mais, tentar correlacionar com outras coisas. E aqui agora, para a parte do cristão, quer dizer, no Novo Testamento, João capítulo 2, versículo de 1 a 9, ele vai trazer exatamente uma transmutação de elemento, né? Não mudou de estado para estado, né? Mas ele saiu de um grau e foi para outro grau, ou de uma condição e foi para outra condição, porque aqui é a famosa as bodas de Caná. Jesus estava numa festa, acaba o vinho, isso é muito conhecido, e aí ele transforma a água no estado líquido para vinho no estado líquido, fica de estado para estado, mas ali já é o primeiro milagre de Jesus, e aí a gente já pode fazer essa correlação, né, com a transmutação dos elementos. Muito bom. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 23 a 34, temos Jesus apaziguando a tempestade, e aqui a gente vai ter que voltar aqui, porque aqui ele fala que somente os adiantados na alquimia mental conseguem cessamento de tempestades ou produção delas. E lá nós vemos o relato em Mateus, Jesus apaziguando a tempestade. Para quem não lembra, eles estavam no barco ali no Mar da Galileia, que é o grande lago, né? Ele estava ali dormindo tranquilamente e começou uma tempestade. E o barco balançando e Jesus dormindo calmamente. E os discípulos desesperados, porque a tempestade ia virar o barco e eles iam ficar no meio do lago. Lembrando que ali é conhecido como o Mar da Galileia, porque o lago é bem grande, é bem gigante. Então, esse temor, né, de ficar no meio do lago sem o barco ia ser muito complicado para eles, que eles poderiam perder a vida, e aquela preocupação. E Jesus, hora que é acordado pelos discípulos, num só gesto, ele para a tempestade. Muito interessante essa correlação com o que o hermetismo nos traz, que aqueles adiantados no controle ou na alquimia da mente conseguem fazer com elementos da natureza. E aqui a gente tem provas que Jesus, pelo menos está descrito isso no Evangelho de Mateus, apaziguando a tempestade. E uma outra transmutação que Jesus faz está descrito em João, no capítulo 8, versículo 11, que é da mulher adúltera, né? Então, lembrando sempre que a mulher é pega em adultério, e aí aqueles judeus que queriam colocar Jesus em contradição, pegam a mulher em adultério, levam para Jesus para colocar Jesus numa situação complicada, porque se ele fala para não
para não apedrejar a mulher, estava escrito na lei, né, que se pegasse a mulher em adultério podia ser apedrejada, então estava escrito lá na lei, ele não poderia falar isso. E se ele fala, né, apedreja, ele está indo contra os seus ensinamentos de amor, de caridade, né, de perdão das ofensas e todos aqueles ensinamentos que nós conhecemos, que Jesus nos deixou. E aí Jesus dá aquela famosa resposta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Até aí a história. Aí depois vem a transmutação de Jesus na mente da adúltera, da mulher adúltera, nessa simbologia. Vá e não peques mais. Se transforme, se modifique, sai de um estado e vai para outro estado. Então, na maioria das vezes que Jesus curou as pessoas, ele sempre trazia esse preceito, né, de transformação, de transmutação dos estados das nossas condições. E muitos relatos, principalmente de ordem espiritual, que nós pegamos na literatura espírita, vemos que as pessoas, só de cruzarem os olhares com Jesus, já se transformavam. Muitos relatos nesse sentido, e alguns livros também. Muito legal. Vindo para o Espiritismo, agora nós vamos falar um pouquinho na Gênesis, no capítulo 15, lembrando, gente, que aqui também, no cristianismo, aqui pegando aqui o Novo Testamento, por assim dizer, eu só citei alguns relatos, 3 relatos apenas, mas Jesus andou sobre a água. Tem tantas coisas que a gente pode também fazer correlação sobre essa manipulação, né? Ou essa transmutação dos elementos em outros elementos, em outras condições. Na Gênesis, aqui no Espiritismo, agora, fazendo esse cruzamento, né? Fizemos o hebraico, o cristão, agora estamos no Espiritismo. Capítulo 15, página 337, os milagres do Evangelho, os fatos relatados no Evangelho e que foram até agora considerados miraculosos, pertencem, à sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primária as faculdades e as atribuições da alma. Então, aqui ele está também trazendo na Gênesis que está na atribuição da alma, na elevação da alma, e os conceitos herméticos falam em domínio da alquimia mental, um avanço da alquimia mental, fazendo uma correlação aqui entre atributos da alma. Aqui é bem interessante, eu trouxe também aqui uma singela e humilde provocação que eu gosto. O Consolador, o livro O Consolador, que é um livro de pergunta e resposta para Emmanuel, na página 51, é perguntado qual desses 3 aspectos ele pode ser considerado o maior, né? Qual desses aspectos é o maior? A ciência, o científico, o filosófico, o religioso. Qual desses aspectos é o maior? E aí Emmanuel responde, muitos de nós, eu já ouvi muitos, vão falar assim, é o religioso, é claro, mas Emmanuel não responde isso. Emmanuel não responde, para falar a verdade, ele dá uma saída meia diplomática e ele vai falar que, fazendo uma analogia ou uma comparação que é bem pertinente aqui aos nossos estudos, porque ele cita que a ciência, ou o científico e o filosófico, formam a base de um triângulo. Então, se a gente pensar num triângulo, esse vértice e esse vértice, formando a base, é científico e filosófico. E o encontro desses dois é o religioso. E qual que é o mais importante? Ele não fala, esse é mais importante ou aquele é mais importante. Então, o importante é nós sabermos unirmos a filosofia e a ciência para termos a ascensão, né, religiosa e espiritual, que é o mais importante, ascensão espiritual, independente de religião, ascensão espiritual, é nos tornarmos seres humanos cada vez mais humanos melhores. Então, esse também é o intuito aqui dos nossos estudos, dos nossos encontros, é irmos nos
transmutando dia a dia nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. E ele faz essa correlação com a pirâmide, com o triângulo, e aí a gente vai ver que o triângulo também faz parte, né, muito dessa simbologia egípcia, porque 4 triângulos vão formar uma pirâmide, e é muito bacana isso, essa ascensão também, essa simbologia egípcia de ascender pelas laterais da pirâmide, alcançando assim a espiritualização lá no seu fundo. Muito bom, muito legal. Em Obras Póstumas, primeira parte, na página 125 e 126, vai falar da tempestade. Então, ele vai falar que a tempestade acalmada é uma passagem evangélica que tem 2 enfoques fundamentais: a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acham hoje completamente demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais. Apesar de ele ser um fenômeno natural, quem é que domina a tempestade? O espiritismo fala, é um fenômeno natural, beleza, é natural, por que eu não domino? Aí a gente vai voltar lá na alquimia, no controle mental, né? Está sempre avançado, ou na definição espírita, que traz aqui os atributos da alma. Então, nós precisamos ter atributos da alma ou uma alquimia mental avançada para podermos conseguir fazer esses fenômenos ser naturais. Eu parar ele ou eu iniciar ele de forma natural. Muito bom. Então, falando de transmutação, nós estamos já chegando aqui ao final desse terceiro encontro, onde nós fizemos exercício prático, trouxemos aqui a observação do quanto que eu estou me esforçando para aplicar a transmutação dos meus sentimentos e sem muita filosofia, e esse momento foi um momento de partilha, que só aqueles que estão presencial lá na casa Alvorada de Luz, aos domingos, 9 horas da manhã, ou online, aos domingos também, 16h30, quando a gente manda o link, é só lá que nós fazemos essa partilha, cada um dá o seu testemunho, a sua contribuição, e quem está ali nesses 2 módulos, né, presencial e online, consegue compartilhar os seus sentimentos, a sua vivência, porque aqui não é só um estudo, mas nós queremos fazer um estudo de ordem prática e trazer para a nossa prática. E foi muito legal aqui o compartilhamento nesse momento de partilha lá nos nossos encontros. Então, não percam, participem. Isso aí. E agora, para o próximo domingo, o nosso próximo encontro vai ser vamos ver aqui, dia 20, muito bem, no nosso próximo domingo, dia 20/3, eu acho que é isso mesmo, muito bom, é isso mesmo, dia 20/3, nós estaremos estudando o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. E aí, nesse princípio, vem uma pergunta: podemos relacionarmos com a irmandade da humanidade? Quer dizer, o princípio do mentalismo, ele pode ser considerado, relacionado com a... Não sei, é uma pergunta. Ele pode ser com a irmandade da humanidade? Vamos estudar e verificar se ele pode ser. E, durante o estudo, vamos aqui fazer um exercício prático. Como ajo com os meus semelhantes com o sentimento de irmandade? Eu estou agindo com os meus semelhantes com o sentimento mesmo de irmandade? E aí nós vamos refletir sobre isso e estudarmos sobre o primeiro princípio, o princípio do mentalismo. Se não me falha a memória, é o capítulo 5, podemos estudar o capítulo 5, 6 e talvez o 7. Deixa eu olhar aqui, quem não cola não sai da escola. Podemos ir até o 7, isso, capítulo 5, 6 e 7. Podemos estudar esses capítulos para podermos discutir no próximo encontro. Então, é isso aí, até o próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos, que todos nós possamos ter
umas excelentes reflexões, um excelente estudo, que possamos todos nós ficarmos na paz de Deus e que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços. Beijo a todos. Até a próxima. Tchau.